Amém, gente? Bom, quem não esteve aqui ontem à noite? Quem não estava ontem? Vocês podem se levantar e se retirar, por gentileza? É brincadeira. É brincadeira. Bom, a gente está falando aqui sobre escatologia, né? O que é uma coisa bastante interessante, porque a escatologia é um assunto que preenche quase metade de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Há quem diga que são cerca de 37% a 40% só sobre escatologia, em suas várias nuances, né? Vários pontos sobre a tribulação, o anticristo, o arrebatamento, tudo que envolve escatologia, incluindo a escatologia individual, como a escatologia universal. Ela está na Bíblia em 40% das suas páginas, do seu conteúdo, do seu texto. Mas em termos de Novo Testamento, como a gente aqui falou inclusive ontem à noite, apenas 3 epístolas pequenininhas, de um capítulo só, Filemão, 2 João e 3 João, não falam, apenas essas 3 não falam sobre a volta do Senhor Jesus. E ontem eu acredito que a gente gastou pelo menos algum tempo falando sobre as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, e eu mostrei para vocês, na primeira epístola, que Paulo, em todos os 5 capítulos, ele fala, no finalzinho de cada capítulo, um pouco mais ou um pouco menos, sobre a volta do Senhor Jesus. A gente inclusive leu os versículos, parou um pouco mais em alguns, mas a gente viu isso. Hoje, pela tarde, começando agora, a gente vai tentar gastar a maior parte do nosso tempo, ou pelo menos usar como fio condutor do nosso estudo, a segunda carta aos Tessalonicenses, né? A gente não fez um estudo profundo, exaustivo, pormenorizado de toda a primeira epístola, e nem vamos fazer a mesma coisa em relação à segunda epístola. Mas, como a gente não tem tanto tempo para poder fazer esse aprofundamento, a gente está pincelando algumas questões, deixando aí uns marcos e umas referências para que vocês possam estudar depois, lembrando daquilo que foi dito. Tudo bem assim, gente? Se porventura alguns de vocês quiserem se aprofundar, como o Valmir falou muito bem aqui, existem livros excelentes que eu posso indicar para vocês, inclusive dando uma listinha na ordem certa, que eu acho que vocês poderiam ler e vai abençoar muito a vida de vocês nessa área da escatologia, e também no estudo, versículo por versículo, de 1ª e 2ª Tessalonicenses, tá? Aproveitando aí a deixa, já vou dizer para vocês, se quiserem anotar, por favor, façam isso. Existe um livro que é um comentário das 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses, que se chama 1ª e 2ª Tessalonicenses. Esse é o nome do livro, tá? É um livro publicado pela editora Chamada. O site da Chamada é muito conhecido. Você pode acessar a loja diretamente pelo endereço loja.chamada.com.br, e lá você escreve Tessalonicenses e vai aparecer esse livro, que é um comentário, versículo por versículo, de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Não sei se são dois autores, mas eu lembro bem que um deles é Mark Hitchcock, que é um pré-tribulacionista bem famoso, bem conhecido, é graduado e especialista nessa área de escatologia pelo Seminário Teológico de Dallas, que é uma referência na área da escatologia e do pré-tribulacionismo, tá? É o livro que se chama 1ª e 2ª Tessalonicenses, no site da Chamada. Outra coisa, se você for comprar esse livro ou outros livros do site da Chamada, que são especialistas na área de escatologia, você pode usar um cupom que eles colocaram no meu nome. Eles ativaram um cupom que eu não sei se chega a 20%, é 16%, sei que é um desconto muito bom. Eu uso o meu cupom para comprar os livros lá, tá? Então é Rufino, que é o meu sobrenome, 2021. Tudo junto, Rufino 2021. Ah, vou comprar, estou decidido. Não esquece, coloca o cupom, você tem um desconto e vai ser muito bom para você. São livros maravilhosos. Eu já falo dos livros da Chamada há muitos anos, e recentemente eles me conheceram pela internet e ofereceram essa parceria para os meus seguidores, já que eu já indicava os livros deles, para que eles pudessem comprar com desconto. Então fica aí a deixa, tá? Para você poder aproveitar. E esse livro que eu mencionei é muito bom. Inclusive, algumas das informações que eu vou passar para vocês está nesse livro, nesse comentário, versículo por versículo, de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Mais uma pequena ressalva antes da gente se aprofundar no que eu quero falar com vocês hoje à tarde. Eu não concordo com tudo o que esse livro diz, tá? Sem problema? Aí você diz, Natan, qual é o problema? O que é que você não concorda do livro 1ª e 2ª Tessalonicenses? É a interpretação do autor ou autores, que eu não lembro agora se são 2 ou é 1, sobre a palavra apostasia, que vai aparecer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que é o cerne do que a gente vai discutir hoje à tarde. Então, a despeito de ter lá nesse livro aquilo que eu não concordo, vocês vão saber hoje o porquê
que eu não concordo e qual a minha justificativa para pensar diferente. Mas se você quiser adquirir um livro da própria editora Chamada, que mostre um ponto de vista diferente, mais alinhado com o meu, sobre esta passagem em questão, que o livro que eu sugeri não fala bem, basta você comprar o livro Quando a Trombeta Soar, que é um livro que foi escrito por 21 autores, são 21 PhDs em teologia, todos pré-tribulacionistas, cada um abordando um tema escatológico. E nesse livro, ele fala sobre 2 Tessalonicenses 2,3, a palavra apostasia que aparece lá, da forma que eu acredito que seja a correta. Ou seja, a própria Chamada, a própria editora, publica livros de homens que pensam de uma forma e que pensam de outra forma sobre essa questão. O que é muito bom, porque aí a gente pode analisar e, com a inteligência que Deus nos deu, a gente pode julgar aquilo que parece ser mais correto. E se você tiver comprado o meu livro, O Arrebatamento Antes da Tribulação, o último capítulo desse livro, que é o capítulo 10, é só sobre esse assunto, tá? O que a gente vai falar aqui é uma espécie de degustação glorificada, mas é uma degustação do conteúdo do capítulo 10 do meu livro de arrebatamento, sobre o arrebatamento antes da tribulação. Se você não conseguiu comprar, porque eu trouxe bem pouquinho, foram apenas 13, não tem problema, tá, gente? Entra no meu site, loja.nathanrufino.com.br, e lá tem todos os meus livros, tanto esses dois, do arrebatamento e do anticristo, como outros assuntos também, tá bom? Podemos continuar então? Ô glória! Bom, o assunto de hoje, basicamente, ele nos levará para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o epicentro de toda a nossa discussão é exatamente o versículo 3, que eu acabei de mencionar, que no livro que eu sugeri, o autor infelizmente não fala tão bem sobre ele. Então a gente vai escorregar para lá. Mas antes da gente chegar lá, a gente vai ver um monte de coisinhas interessantes. Como a gente vai falar um pouco mais sobre a segunda epístola, e a gente já comentou aqui ontem à noite, que as duas epístolas de Paulo a Tessalônica são basicamente o Apocalipse de Paulo, e na primeira epístola aos Tessalonicenses é onde encontramos talvez uma das passagens mais populares sobre o arrebatamento pré-tribulacional, diga-se de passagem. Então vale a pena a gente entender o contexto de Tessalônica em si. Tessalônica, na verdade, foi uma cidade fundada no ano 315 a.C., por um dos generais de Alexandre o Grande. Nós que estudamos escatologia sabemos de 4 generais de Alexandre que foram muito famosos, que foram Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. Cassandro casou com a meia-irmã de Alexandre, que se chamava Tessalônica. No ano de 315, ele funda essa cidade. Na região da Grécia existiam pelo menos 2 regiões que aparecem nos textos bíblicos, que são bem famosas, que é a região ao norte, que se chama Macedônia, cuja cidade principal é Tessalônica, e tem uma região ao sul, cuja cidade principal é Corinto. Então você observa que nós temos familiaridade com algumas destas palavras, destas expressões. É uma questão histórica que também é interessante se conhecer por causa do pano de fundo daquilo que aconteceu. Quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50, chegou em Tessalônica, fundada por Cassandro, quando ele chegou lá a primeira vez, havia mais ou menos 200 mil habitantes. Era uma cidade que, para aqueles padrões, os padrões daquela época, era considerada uma cidade bastante evoluída. De fato, hoje, no nosso mundo, na época atual, Salônica, que é como se chama hoje a mesma cidade, é uma das maiores regiões, uma das maiores cidades da Grécia. Parece que é a segunda maior cidade da Grécia, tá? Que ainda existe hoje, apenas é chamada de Salônica. Mas o que é interessante é que quando Paulo passa por essa cidade pela primeira vez, na sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50, o texto bíblico nos mostra o que aconteceu. E eu quero ler para vocês o que está escrito lá, em Atos capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 9, fala sobre a passagem de Paulo pela primeira vez na cidade de Tessalônica. Diz que, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Pausa, olha aqui para mim, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Quando eu fizer a pausa, se puder, tá? Tira esse negócio aqui de trás, que o povo não olha para mim não, eu fico olhando para o texto, é uma hipnose isso. Se puder, beleza, fica ligado. Olha aqui para mim, primeira explicação, você vê que aí diz que havia uma sinagoga de judeus. E por que a menção da sinagoga dos judeus? E por que ao longo de todos os textos onde Paulo interage, onde Paulo faz alguma coisa, exerce alguma atividade, prega o evangelho, se menciona a sinagoga judaica? Inclusive se mostra que Paulo tinha o costume de, ao pregar numa cidade, primeiro procurar os judeus, primeiro ir para uma sinagoga, do que se dirigir às praças para falar com o povo gentil.
Porque Paulo tinha um chamado para pregar para judeu. E essa é uma coisa que, embora não seja um assunto diretamente ligado ao que nós vamos tratar, eu acho que é uma curiosidade muito importante, que se você não tiver o entendimento disso, talvez você se confunda ao estudar a Bíblia em alguns outros momentos. Muita gente não sabe, mas eu vou deixar aqui para vocês 3 textos, que são Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26. Só decora isso, depois você lê lá o capítulo todo. É o dever de casa, é o para casa. Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26. Nós encontramos o registro do chamado de Paulo e da abrangência do seu ministério. Nos 3 textos, Paulo testemunha sobre como foi que aconteceu a conversão dele e fala sobre para o que e para quem ele foi chamado. Quando você junta os 3 textos, você vai perceber que o texto está falando claramente que ele foi chamado para pregar, não somente para os gentios, como a gente às vezes pensa. Quando Paulo gostava de valorizar ou dar importância ao seu ministério entre os gentios para pôr em ciúmes os seus colegas judeus, pensamos que quando Paulo faz isso, ele estava dizendo que foi chamado apenas para os gentios. Não há nenhum texto que diga que Paulo foi chamado só para gentios. Sim, ele era apóstolo aos gentios também, mas ele também foi chamado por Jesus Cristo para pregar aos judeus. Lembre-se, para conferir isso depois você pode olhar Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26, tá? Então, por que Paulo vai pregar para os judeus? Diferentemente do que pensam alguns desses teólogos que tem por aí afora, Paulo ele tinha uma paixão enrustida pelos judeus e ele acabava saindo da vontade de Deus, se preocupando com eles. Não é isso, gente. Paulo não sofreu o que ele sofreu ao longo do livro de Atos, porque ele ficava desobedecendo a Deus, saindo da vontade de Deus, entrando no ministério que não era o ministério dele, querendo pregar para os gentios quando ele foi chamado para pregar para os gentios, pregar para os judeus quando ele foi chamado para pregar para os gentios. Não é por isso que Paulo sofreu, é porque ele tinha um chamado para pregar para os judeus, a todos os filhos de Israel, que é como aparece a expressão lá em Atos capítulo 9. Aí diz então, no versículo 2, que Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados, porque ele era chamado para isso, ele arrazoou com eles acerca das escrituras. Veja que foram 3 sábados, o que nos demonstra que foi quase um mês. Foi um tempo relativamente longo, no qual ele ficou na cidade de Tessalônica pregando o evangelho. Nos sábados ele ia para as sinagogas, o povo já o conhecendo, dava a ele a oportunidade e ele pregava o evangelho. E ao longo da semana, provavelmente ele continuava servindo de referência sobre a pregação, e as pessoas deveriam conversar com ele, e a fama de Paulo na cidade foi crescendo, para o bem ou para o mal, como a gente vai ver daqui a pouco, que vai ter uma grande confusão na cidade por causa disso. Então, ele arrazoava com eles acerca das escrituras, expondo e demonstrando, diz o versículo 3, ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, ou seja, judeus se converteram, e gentios, porque os gregos são, pelo menos no texto bíblico, uma referência daquilo que nós entendemos pelo mundo gentil. Às vezes a Bíblia, para resumir a humanidade entre judeus e gentios, ela diz judeus e gregos, porque os gregos eram uma referência do mundo gentil. Aí ele diz, não somente judeus tinham se convertido, como também uma multidão de gregos, gregos piedosos e muitas mulheres distintas, ou seja, não eram quaisquer mulheres, mas mulheres distintas da sociedade, que se destacavam, gente boa. Os judeus, porém, movidos de inveja, e quem lembra do que a gente comentou aqui ontem à noite sobre a infelicidade paradoxal da situação judaica. A salvação vem dos judeus, nós que somos salvos somos devedores aos judeus, como disse Paulo em Romanos 15, 27, porque nós somos participantes dos valores espirituais dos judeus, o próprio Jesus é judeu, os escritores do Novo Testamento, quase em sua maioria, tirando aí talvez Lucas, eram todos judeus, e os apóstolos de Cristo, todos judeus. Todo o texto que a gente estuda na Bíblia é um texto de produção literária judaica, todo, do Antigo e do Novo Testamento. Por quê? Porque Deus quis assim. Ele elegeu Abraão para que por meio dele e dos seus descendentes, o mundo fosse salvo, o mundo fosse abençoado. Amém? Infelizmente, os judeus se revoltaram contra a vontade de Deus e em vez de se sujeitarem à justiça oferecida por Deus, tentam sempre estabelecer a sua própria. Mataram o Senhor Jesus, mataram todos os profetas, perseguiram os apóstolos e impediam, como até hoje fazem, a pregação do evangelho para que os homens
que faz com que os homens sejam salvos. Então os judeus atrapalham, impedem, e como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 2, do 14 ao 16, como a gente viu, por causa disso, até hoje os judeus são adversários de Deus, não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Os judeus, exatamente pelas mesmas razões que nós já comentamos, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, ou seja, não encontrando Paulo e Silas, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo com a pregação do evangelho, chegaram também aqui, os quais esse homem Jason hospedou. Todos estes procedem, claro, como eles não podiam dizer outra coisa que tivesse algum significado diante das autoridades daquela cidade grega, então eles não vão falar que são questões religiosas e de palavras e de genealogias relacionadas à cultura judaica. Ninguém se importa com isso. Então eles têm que apelar a alguma coisa que faça sentido na cabeça das autoridades. E aí eles dizem: eles procedem contra os decretos de César, porque eles afirmam que Jesus é outro rei. Oh, glória! Diz no versículo 8 que tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles uma fiança que foi estipulada. Então você observa que aqui nós temos o registro de como foi a incursão de Paulo na cidade de Tessalônica. Esse é o registro resumido do que aconteceu ali quando Paulo passou por lá a primeira vez. E no final da história, como nós vimos, as autoridades estabeleceram um decreto em favor dos judeus invejosos, porque eles foram soltos, mas foram obrigados a pagar uma fiança. Pode ser que nessa cláusula, que nessa fiança tenha havido uma cláusula na determinação das autoridades, impedindo a volta de Paulo e Silas àquela cidade, por causa do tumulto e da confusão que aconteceu. Os que já moravam lá ficariam talvez em observação, mas nesta fiança pode ser que tenha sido incluída uma cláusula impedindo a volta de Paulo para lá. A gente supõe isso, porque lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 18, quando Paulo, depois de passar por Tessalônica, como a gente acabou de ler, escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte, no capítulo 2, versículo 18, ele diz: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, eu quis voltar aí, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pode ser que ele esteja fazendo uma referência a essa intervenção das autoridades da cidade, impedindo a volta de Paulo, e ele diz que era uma coisa diabólica. Satanás foi quem fez isso, se moveu de alguma forma, impedindo a ida dele lá. A gente não pode dar certeza absoluta, mas tem como a gente especular por meio dos registros que o Espírito Santo nos concedeu nas cartas. Tá bom, gente? Tudo bem até aqui? Aí então, já que Paulo diz que queria voltar, e como não pôde, enviou cartas, lembrando que as duas cartas foram escritas no período de 6 meses a 1 ano, ou seja, Paulo passa lá no ano 50, no ano 51, não mais do que um ano depois, ele escreve as duas cartas. Ele escreve a primeira e poucos meses depois ele escreve a segunda carta. Então, como isso é interessante, basta a gente pensar qual foi o propósito das cartas. A gente falou um pouco de 1 Tessalonicenses hoje. A gente vai voltar a pelo menos 2 capítulos talvez, mais especialmente o capítulo 4 e o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, mas a gente vai se deter mais na segunda carta, especialmente no capítulo 3. Mas qual foi o propósito, por exemplo, da segunda carta, que é a carta em questão aqui hoje à tarde? O propósito da segunda carta está dividido em 3 objetivos, que inclusive são o número dos capítulos que ela contém. Primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo. No primeiro capítulo, você vai observar do começo ao fim, Paulo animando os irmãos, encorajando os irmãos, também de alguma forma tentando consolá-los por causa das perseguições que eles estão enfrentando. Lembre-se como foi tumultuado o ingresso de Paulo na cidade de Tessalônica. Os crentes que ficaram lá acabaram apanhando, sofrendo, sendo prejudicados, perseguidos, maltratados. Paulo faz menção isso no versículo 4, por exemplo, do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Ele diz: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições, tribulações que suportais.
perseguições e tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, então veja, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Eles estavam sofrendo por questões religiosas. Paulo disse, vocês estão sofrendo por causa, pelo reino de Deus, pelo qual estáis sofrendo. Então Paulo, já no começo aqui do capítulo 1 da segunda carta, ele menciona perseguições, tribulações e sofrimentos. Vocês poderiam repetir? Eu sei que a gente às vezes não consegue imaginar como é que era isso, né? Mas se você olhar hoje em dia os cristãos que vivem em sociedades hostis ao Evangelho, ou mesmo em lugares mais fechados ainda, como por exemplo o mundo islâmico, e você vê o sofrimento que esse povo passa, dá para se ter uma ideia do que é pessoas inspiradas por Satanás, às vezes até endemoniadas, tentando parar a pregação do Evangelho. A que ponto eles são capazes de ir para prejudicar os pregadores, as pregações e assim por diante. Os tessalonicenses estavam passando por um momento muito conturbado. Por que isso é importante, Natan? Bom, primeiro porque a gente entende o pano de fundo, depois porque quando a gente chegar no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, vai ficar evidente o que é que Paulo está tratando ali. Porque, já vou adiantar, quem está pregando sou eu, então posso dar spoiler da minha pregação, não tem problema nenhum, tá? Mas Paulo, ele vai ficar indignado com uma abordagem evangélica de alguns irmãos que estavam supondo que estas perseguições, tribulações e sofrimentos, que não eram tão simples como a gente poderia pensar, mas esse sofrimento da igreja de Tessalônica era o sinal de que a tribulação já tinha começado. Muita gente talvez nem sequer perceba isso no texto, mas vai ficar claro à medida que nós nos aprofundarmos na palavra, no estudo, versículo por versículo. Então, o assunto de 2 Tessalonicenses capítulo 3 é justamente quando Paulo tenta corrigir o erro doutrinário de alguns irmãos de Tessalônica que estavam supondo, com base nos acontecimentos, que a tribulação ensinada por Paulo já estava começando. Aí ele vai escrever para corrigir esse pensamento, colocando os pingos nos is. E é no capítulo 3 que ele coloca uma ordem dos acontecimentos, dizendo o que tem que vir primeiro, o que é que tem que acontecer depois disso o que é que vem, e o que acontece em seguida. Então ele coloca a ordem ali, primeiro, para corrigir o terrorismo doutrinário pós-tribulacionista, que estava dizendo que a tribulação tinha começado, o arrebatamento não tinha acontecido, e agora todo mundo ia sofrer as consequências da tribulação e do anticristo e etc. Aí Paulo corrige o erro, traz o consolo de volta, explicando que ele já tinha falado sobre isso na primeira epístola, sobre o arrebatamento. E aí ele chama o seu ensinamento do arrebatamento antes da tribulação de tradição cristã pré-tribulacional, tá? A gente vai ver isso depois, não se preocupe, eu estou apenas aqui orientando vocês a respeito do contexto. São 3 propósitos da carta. É o capítulo 1, ele falar sobre essas tribulações, perseguições e sofrimentos que vieram aos irmãos que ficaram lá depois que eles saíram da cidade, por causa das autoridades, dos judeus invejosos. Uma sociedade hostil ao evangelho promove mesmo isso. Afinal de contas, estamos no mundo onde Satanás é Deus, e nós não somos daqui, nós somos lá de cima. Estamos no habitat natural do diabo. Então ficar num lugar onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré. Amém, gente? Tá, aí só para continuar a leitura, eu vou fazer melhor. Eu vou ler na versão da Bíblia Ave Maria, o texto de 2 Tessalonicenses, do capítulo 1, versículo 4 ao 10. Por que eu escolhi a versão Ave Maria, a Bíblia Ave Maria? Porque algumas das nossas versões mais utilizadas, elas às vezes acabam nos induzindo ao erro. Inclusive, alguns pós-tribulacionistas gostam de usar o capítulo 1 de 2 Tessalonicenses para argumentar de que este capítulo provaria que a igreja experimenta a tribulação e só no final é que ela é aliviada com a vinda do Senhor Jesus, porque é assim que eles pensam e acabam interpretando o primeiro capítulo desta forma. Como tem um probleminha textual ali, é uma questão mais técnica, então eu escolhi essa versão e depois a gente volta para a versão mais tradicional e eu mostro onde está a correção do possível erro de compilação textual. Não é um erro doutrinário, é um erro apenas de compilação de texto. Vocês sabem que a Bíblia, o Novo Testamento, de forma mais especial, ele não foi escrito com capítulos, versículos. Vocês sabem disso, não sabem? Os capítulos e os versículos
São convenções humanas que foram criadas para facilitar a leitura pública da Bíblia, porque fica mais fácil dizer capítulo tal, versículo tal, o rapaz joga no projetor, todo mundo abre, aí a gente lê junto. Então é uma facilitação, mas não está no texto original. O que talvez alguns de vocês não saibam é que, além dos capítulos e versículos, o Novo Testamento também não tinha letras maiúsculas e minúsculas, não tinha vírgula, ponto, vírgula e nenhuma das outras notações léxicas, e não tinha espaço entre as palavras. Pode fazer uau, que eu sei que é assustador, mas é a mais pura verdade, tá? Depois vocês podem pesquisar e conferir aquilo que eu estou falando. Claro que à medida que a língua grega foi se desenvolvendo e algumas coisas foram mudando a questão gramatical grega, então algumas coisas foram surgindo, algumas pontuações foram acrescentadas depois, mas o texto original, o autógrafo, escrito por Paulo e pelos autores dos livros do Novo Testamento, eles não continham essas facilitações. Então, às vezes, em algumas compilações, em algumas versões que nós possuímos, a colocação do ponto, da vírgula, dos dois pontos, essa questão acaba atrapalhando o entendimento, porque se você colocar a vírgula no lugar errado, você muda todo o sentido. Então eu acho que foi exatamente o que aconteceu aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 1, não é o único lugar onde parece que isso aconteceu, mas parece ter sido isso. Então, primeiro, vou ler com vocês essa parte do capítulo 1, na Bíblia Ave Maria, porque eu acho que ela talvez não nos induza ao erro como a minha versão predileta, e depois a gente volta para lá e dá sequência. 2 Tessalonicenses 1, do 4 ao 10, Bíblia Ave Maria diz assim: de sorte que nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus pela vossa constância e fidelidade no meio de todas as perseguições e tribulações que sofreis. Elas constituem um indício do justo juízo de Deus e de que sereis considerados dignos do reino de Deus, pelo qual padeceis. De fato, justo é que Deus dê em paga aflição àqueles que vos afligem, e a vós, que sois afligidos, o alívio juntamente conosco no dia da manifestação do Senhor Jesus. Ponto. Essa versão se torna um pouco melhor do que a que eu gosto de usar para ministrar. Eu tenho várias versões, tá, gente? Eu estudo, eu tenho mais de 50 versões, mas para ministrar eu tenho uma certa predileção pela corrigida e pela atualizada. Mas nessa aqui em particular, nesse momento, ela nos ajuda mais, porque ele coloca o consolo que nós haveremos de receber sem ligação com o momento, pelo menos na versão, né, no texto, não há uma ligação direta com o momento em que os ímpios serão punidos, porque na versão atualizada parece que o consolo dos crentes acontece no exato momento em que os ímpios serão punidos, o que fez com que os pós-tribulacionistas achassem que este capítulo provava o arrebatamento pós-tribulacional. Porque se primeiro a tribulação é uma espécie de punição divina para os pecadores, e se o alívio dos crentes é no momento em que esses pecadores vão ser punidos, então eles vão ser punidos, aí no momento em que Jesus Cristo vier, que vai ter o julgamento, separar as nações, aquela coisa toda, para quem entra no milênio e para quem não entra, aí nesse momento é o alívio dos crentes, então na cabeça deles parecia que o arrebatamento seria no final da tribulação. Então é uma pequena confusão, mas na verdade é uma questão apenas de colocação das vírgulas, porque aqui, como ele fala, ele diz que no versículo 7, vocês que são afligidos receberão alívio juntamente conosco no dia da manifestação do Senhor Jesus, ponto. A manifestação do Senhor Jesus, na verdade a palavra aqui que foi traduzida por manifestação é a palavra Apocalipse, tá? O Apocalipse de Jesus Cristo, a manifestação de Jesus Cristo, não é uma coisa que acontece num dia de 24 horas. Essa expressão é uma expressão que está em parceria com muitas outras expressões, elas são basicamente expressões sinônimas, que dizem respeito a um evento que é preenchido por vários eventos, por vários acontecimentos sucedidos. Ou seja, a expressão, por exemplo, o dia do Senhor, o dia de Cristo, o dia de Deus, ou a vinda do Senhor, a manifestação do Senhor, estas expressões, elas se referem a um evento que é um vasto desenvolvimento de acontecimentos, não é um acontecimento só, não é um dia de 24 horas, o dia do Senhor, por exemplo, não é uma expressão que faz referência a um dia de 24 horas, é um período de tempo. Então estas expressões são praticamente termos técnicos, a manifestação do Senhor Jesus, o dia do Senhor, o dia de Cristo, o dia de Deus, etc, e etc, dizem respeito a vários acontecimentos.
Claro que, dependendo do acontecimento, aquele dia mencionado, que é um termo técnico, o dia do Senhor, ele vai estar falando de uma coisa boa ou de uma coisa ruim. O dia do Senhor, ele começa no arrebatamento e vai até a criação dos novos céus e da nova terra. A gente sabe disso, porque a expressão dia do Senhor aparece em contextos diferentes, às vezes falando de coisas boas, de paz, de prosperidade, de proteção, e às vezes falando sobre trevas, negrumes, ira, punição, juízo. Então, o dia do Senhor é muito mais do que o arrebatamento, a tribulação, é uma expressão muito mais abrangente. Além da expressão o dia do Senhor, outras expressões semelhantes também têm o mesmo significado. O dia de Cristo, o dia de Jesus Cristo, o dia de Deus, o dia do Senhor Jesus, a manifestação do Senhor Jesus, o apocalipse de Jesus, e assim por diante. Então, para a gente saber de que acontecimento específico deste grande período o texto está falando, a gente tem que analisar o contexto, porque pode ser uma referência ao arrebatamento, mas pode ser uma referência à tribulação. Também pode ser uma referência ao momento em que Jesus volta no final da tribulação, mas pode ser uma referência ao milênio. Como Pedro faz na sua segunda epístola, no capítulo 3, pode ser uma referência ao momento em que Deus há de criar novos céus e nova terra, lá no final da história, depois do milênio, depois do trono branco. Aí ele fala sobre o dia do Senhor, como a criação dos novos céus e da nova terra. Então você observa que o dia do Senhor, o dia de Cristo, o apocalipse de Jesus, tudo isso se refere a uma coisa muito mais abrangente, é uma sucessão de acontecimentos. Para você ter um paralelo com isto que eu estou falando para vocês, um paralelo que sirva de referência, basta você pensar da seguinte forma: a primeira vinda de Cristo. Se você parar para pensar na primeira vinda de Cristo, você vai ver que a primeira vinda, ela na verdade não é um acontecimento pontual, é um evento que está preenchido de vários acontecimentos sucessivos, vão desde o seu nascimento até a sua assunção ao céu. Tudo que está registrado sobre a vida de Cristo faz parte do que nós chamamos de primeira vinda. Quando ele nasce, a anunciação dos anjos aos pastores, a experiência de Maria, de Isabel, o seu nascimento, quando ele é levado ao templo a primeira vez para ser circuncidado, o que dizem Simeão, o que dizem Ana sobre ele, tudo isso é registro importante profético da sua primeira vinda. Mas a primeira vinda não se resume a um destes acontecimentos, envolve tudo. Como vocês estão entendendo? Tudo faz parte do que nós chamamos de primeira vinda. Então, quando ele, aos 12 anos, vai para o templo conversar com os religiosos, quando ele entra em Jerusalém pela primeira vez, aquela entrada triunfal, é também um marco importante, mas apenas faz parte do que nós chamamos de primeira vinda. Quando ele é julgado, é crucificado, quando ele é morto, quando ele ressuscita, ele passa 40 dias aparecendo, ele sobe ao céu à vista dos irmãos. Então, tudo isso faz parte da primeira vinda. Mas veja que são vários acontecimentos ligados uns aos outros em cadeia. Da mesma forma, a segunda vinda, ela é chamada, nos círculos evangélicos, no meio teológico, a segunda vinda é chamada tecnicamente como o momento em que Jesus Cristo ele desce do céu com os santos, já arrebatados, e vem à terra no final da tribulação para matar o anticristo, e julgar as nações e estabelecer o seu reino por 1000 anos. Isto é o que é chamado tecnicamente de segunda vinda, mas é bom que se diga, para que as pessoas não fiquem confusas, de que a segunda vinda, como a primeira vinda, não é um acontecimento específico, pontual, que se desenrola em 24 horas. É um acontecimento que na verdade, preenchido por vários eventos sucessivos. Quantos estão entendendo? Vai desde o arrebatamento até a criação dos novos céus e da nova terra. Então, quando você se deparar com uma passagem como essa que diga: nós receberemos alívio na manifestação do Senhor Jesus, na vinda do Senhor Jesus, na volta do Senhor Jesus, quando Ele vier, ou seja o que for, pode ser que a referência do escritor diga respeito ao arrebatamento, de forma implícita, mas que o contexto maior, como é o caso aqui, do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, fale na verdade sobre o momento em que Jesus aparece no final da tribulação. É isso que Paulo está fazendo, e talvez tenha sido por isso que alguns pós-tribulacionistas se perderam nesse texto, porque se tivessem seguido o texto de Paulo, chegando no capítulo seguinte, onde ele vai mostrar a ordem dos acontecimentos, e tendo a compreensão que a gente vai oferecer aqui a vocês, sobre o versículo 3, que contém a palavra apostasia, se eles fizessem isso, eles perceberiam que Paulo não poderia se contradizer, dizendo que o arrebatamento era na tribulação, ou no final
depois da tribulação, no capítulo 1, e depois no capítulo seguinte, ele dizer, na verdade o arrebatamento é antes da tribulação. Não faria sentido. Então, se eles tivessem acompanhado o desenvolvimento da ideia, o raciocínio lógico de Paulo, eles perceberiam que Paulo não está se contradizendo, ele está, na verdade, complementando aquilo que ele disse. No capítulo 1, nesse trecho, do versículo 4 ao versículo 10, Paulo, ele põe a ênfase na volta de Cristo no final da tribulação, porque ele está apenas querendo dizer aos irmãos que estão sofrendo perseguição, que estão padecendo dos ímpios, que vai chegar um dia que isso vai virar, o jogo vai virar, e aí, nesse dia, quando o Senhor Jesus vier para a terra, ele vai punir aqueles que perseguem os cristãos, e os cristãos estarão glorificados, experimentando a bênção do Senhor na terra por 1000 anos, mas ele deixa implícito o arrebatamento, quando ele fala sobre a manifestação de Jesus Cristo, mas aí ele volta ao assunto principal, que é quando o jogo vai virar, quando o Senhor vier para punir os pecadores. No texto seguinte ele completa dizendo, ele descerá do céu, ele disse, vós sois afligidos, mas vocês que são afligidos vão ser juntamente conosco, aliviados na manifestação de Jesus. Aí ele diz, ele descerá do céu, com os mensageiros do seu poder, por entre chamas de fogo, para fazer justiça àqueles que não reconhecem a Deus, e aos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles, os pecadores, os que perseguem, os que maltratam, etc. e tal, sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da face do Senhor e de sua suprema glória. Naquele dia, que não é um dia de 24 horas, mas ele está falando sobre um acontecimento profético que envolve vários dias, mas é uma expressão, um termo técnico, naquele dia, no dia do Senhor, na manifestação de Jesus, né? Naquele período, naquele dia, ele virá e será a glória dos seus santos e a admiração de todos os fiéis. E vossa também, porque crestes no testemunho que vos demos. Se você for ler isso na versão atualizada, que é o que eu vou fazer agora com vocês, você observa que fica um pouco confuso, mas se você mudar a colocação das vírgulas e dos pontos, fica bem melhor do que foi colocado na forma oficial. No versículo 5, Paulo diz assim, não, ele fala que eles estão sofrendo perseguições, tribulações, que eles estão suportando. Aí no 5 ele diz, é um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês estão sofrendo. No 6 ele diz, se de fato é justo, para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Olha o problema aí, vírgula, é assim que está aí também? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Ou seja, por causa da construção textual dessa versão, e algumas outras também, algumas pessoas pensaram que Paulo estava dizendo que o alívio dos crentes seria no exato momento em que também os ímpios seriam julgados, quando o Senhor Jesus descesse do céu com os anjos do seu poder. Ou seja, se isso acontece no final da tribulação, e é nesse momento que os ímpios serão punidos, e é o mesmo momento que eles serão aliviados, então o arrebatamento só pode ser junto com a punição dos pecadores. Mas se você, em vez de deixar essa vírgula aí depois da palavra conosco, colocar um ponto, e você começar, como outras versões fazem, na outra linha ou na mesma linha, com a frase seguinte, tudo se resolve. Ou seja, Paulo deixa implícito o alívio associado talvez à ideia do arrebatamento, e em seguida ele volta ao ponto central do capítulo 1, que é falar sobre a punição dos ímpios, que vai acontecer um dia quando Jesus Cristo vier. Ou seja, a ênfase aqui é dizer que, embora soframos hoje, por causa destes perseguidores e maltratadores, esses opositores, um dia o jogo vai virar, e eles vão ser punidos, e a gente vai receber o nosso alívio. Mas ele não está querendo falar exatamente sobre a ordem dos acontecimentos. Aí ele fala, no versículo 7, vou colocar a pontuação que eu acho que seria a certa, tá? E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, ponto. Agora, voltando ao assunto, ele diz, quando o Senhor Jesus se manifestar do céu, com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra estes que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus, vírgula, não ponto, eles sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem. Pronto, problema resolvido, assunto encerrado. Próximo capítulo, tá? Então, no capítulo 1, Paulo ele simplesmente está falando sobre a tribulação que eles estão enfrentando,
a oposição dos pecadores, que é um sofrimento muito grande, e ele disse: gente, aguentem firme, eu sei que é difícil, eu sei que é ruim, eu sei que não é nada fácil, mas vai chegar um dia que esse jogo vai virar, um dia nós sabemos, seremos aliviados, e os que fazem isso contra o Evangelho, eles vão pagar pelo seu comportamento. Ele não está ali preocupado em falar a ordem, o momento em que vai acontecer, não, ele está apenas querendo consolar. Ele vai falar sobre isso no capítulo 2, como o capítulo 2 é o capítulo no qual a gente vai se deter mais, então eu vou primeiro falar sobre o que ele diz no capítulo 3, e aí a gente volta para o capítulo 2, e se Deus quiser, e eu conseguir também, a gente vai ler versículo por versículo do que ele vem tratando lá. Mas no capítulo 3, vocês devem lembrar, ele fala sobre os irmãos que estavam vivendo desordenadamente, não querendo trabalhar, indo de casa em casa, e ainda se metendo na vida dos irmãos, causando uma grande bagunça. Há quem diga, muitos comentaristas bíblicos concordam que este comportamento também está atrelado ao contexto da carta, porque por se pensar que a tribulação estava começando, ou que estava no tempo do fim, e que aquilo era uma prova evidente de que muito em breve tudo ia se consumar, as profecias iriam se cumprir, então eles já não queriam mais trabalhar, e estavam apenas esperando a manifestação do Senhor Jesus a qualquer momento. E aí, alguns, deixando de trabalhar por causa desta expectativa equivocada, começaram a causar bagunça na igreja. E no capítulo 3, Paulo vai corrigir esse erro, dizendo que eles têm que se comportar de forma adequada, que eles devem trabalhar, se alguém não quer trabalhar, que também não coma, isso não convém, lembre do exemplo que ele deixou, etc e tal, e por aí vai. Então, esse é o propósito do capítulo 3, que está também de alguma forma ligado ao cerne da questão, né? O problema maior, que no meu ponto de vista se encontra no capítulo 2, que é quando Paulo vai tratar do âmago, do ponto central da coisa toda, que era o terrorismo doutrinário de alguns irmãos, de acharem que tudo o que estava acontecendo, toda aquela perseguição, todo aquele sofrimento, era a tribulação escatológica prevista por Paulo e por outros escritores bíblicos. Embora fosse tribulação, perseguição e sofrimento, era tribulação com T minúsculo e não tribulação com T maiúsculo. Era uma tribulação normal da vida, porque todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Amém, gente? Paulo disse isso em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Então é normal que o crente sofra. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tereis tribulações. Então não há nada de novo em relação a isso. Só que o problema é que naquela época, como hoje, alguns irmãos confundem tribulações desse tipo com a tribulação escatológica. Foi exatamente o que aconteceu em Tessalônica. Os crentes, alguns, começaram a dizer: gente, começou, está aí, é a tribulação, olha só o que está acontecendo com a gente, olha a perseguição, olha o sofrimento, a gente está comendo pão que o diabo amassou. Cadê o arrebatamento? Não aconteceu. O dia do Senhor está começando, é agora. Não vai ser depois, não é agora, é hoje. Então Paulo, sabendo do que estava acontecendo, preocupado que isso se espalhasse, se proliferasse de uma forma tal que não tivesse mais jeito de corrigir, ele escreve as cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Mas em 2ª Tessalonicenses, mais especificamente, ele vai tratar deste erro interpretativo. Então, no versículo 1, eu queria que você conferisse comigo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Antes da gente fazer uma leitura mais extensa, versículo por versículo, eu tenho até que ter cuidado para não me empolgar e entrar nisso, sem fazer os comentários que eu quero fazer antes, que eu acho que vai acrescentar muita coisa. Eu quero que você observe o ponto central da epístola, mais especificamente do capítulo 2. Eu separei alguns versículos do capítulo 2 e montei um texto, tá? É um pequeno bloco semântico com alguns versículos do capítulo 2. Eu fiz isso, gente, apenas para mostrar para vocês, de forma simplificada, tirando os parênteses extensos que Paulo abre, para mostrar o que ele faz. Ele abre o capítulo 2 e ele fecha o capítulo 2. Se a gente às vezes vai ler e não percebe isso, a gente se perde no meio da leitura e nem lembra mais do que era que Paulo estava falando quando ele começou. Então, para nos ajudar, né, por questões didáticas, eu fiz esse ajuntamento de alguns versículos, o versículo 2, o 3, o 15, o 16 e o 17. Juntei esses versículos, né, 1, 2, 3, 4, 5 versículos, juntei e vou fazer essa leitura para vocês observarem que ele começa e termina de uma forma clara e lógica falando do mesmo assunto.
No versículo 2 ele diz assim: irmãos, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Seria até bom que não colocasse o texto, tá? Porque a leitura que eu vou fazer é diferente do que está escrito, depois a gente coloca. Então, olha só, ele começa dizendo assim: irmãos, isso é o versículo 2, não vos perturbeis, não vos demovais da vossa mente com facilidade. O que isso significa, Natan? Significa, não abandonem as vossas convicções por qualquer coisa. Se demover na mente com facilidade é mudar de ideia por qualquer besteira que eu ouço na internet, por exemplo. É me deixar levar por qualquer pregação que eu ouço, por qualquer coisa que alguém me diga. Então Paulo diz: gente, pelo amor de Deus, não vos demoveis da vossa mente com facilidade, não abram mão daquilo que eu já falei, do que eu já expliquei, do que vocês já receberam e assimilaram sobre essas questões escatológicas. Aí ele diz: nem vos perturbeis, porque o que estava sendo ensinado causava perturbação. E depois a gente vai entender por que causava perturbação, mas é simples de se raciocinar. Pensa bem, se esses irmãos de Tessalônica estavam dizendo que o arrebatamento não seria antes da tribulação, como Paulo tinha ensinado, presencialmente e na primeira epístola, porque se a tribulação já tinha começado e o arrebatamento não tinha acontecido, é lógico que isso traz perturbação. Não tem nenhuma outra mensagem que possa causar a perturbação dos irmãos. Por quê? Se, e somente se, como diz na matemática, se os irmãos de Tessalônica já acreditassem, se eles já acreditassem que passariam primeiro pela tribulação e somente depois enfrentariam o arrebatamento, não teria problema nenhum, porque estaria se cumprindo exatamente como eles esperavam. Paulo teria previsto isso, eles já estavam avisados e não se surpreenderiam com a chegada da tribulação sem que tenha acontecido o arrebatamento, porque eles saberiam que o arrebatamento só era depois de passarem, de comerem um pão que o diabo amassou. Então não há surpresa, não há perturbação, pelo contrário, é uma confirmação do que já estava sendo esperado. Mas se Paulo tinha ensinado que o arrebatamento aconteceria antes da tribulação, e se eles interpretavam que estas perseguições era o cumprimento da tribulação sem ter havido o arrebatamento, isso causava perturbação. É como se eles poderiam pensar: meu Deus do céu, e o que Paulo ensinou? E o arrebatamento que tinha que acontecer antes? Está começando a tribulação, então tudo que a gente creu está errado? A gente vai ter que passar por isso? E a esperança que Paulo nos deu, como é que fica? Ou seja, isso traria perturbação, porque um pós-tribulacionista sempre espera o pior, e não tem nada que o surpreenda ou o perturbe, porque se ele acredita que tem que fugir do anticristo, tentar sobreviver às duras penas, ele tem que conseguir sobreviver na tribulação, para depois se encontrar com Jesus, ele não ficaria perturbado se ouvisse que aquilo que ele esperava estava acontecendo. O pós-tribulacionista sempre espera o pior. O único contexto no qual se cabe aqui é uma expectativa e uma esperança pré-tribulacionista, para que uma pregação de que a tribulação está começando cause perturbação nos irmãos. Quantos estão entendendo? Tudo bem até aqui? Aí ele diz: não vos demovais da vossa mente, não vos perturbeis, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque para Paulo esse ensinamento era enganoso, causava perturbação. E é interessante que ele diga: ninguém de nenhum modo. Quando a gente for fazer uma leitura mais abrangente no capítulo 2, você vai ver que Paulo diz isso, ninguém vos engane de nenhum modo, porque ele vai citar 3 modos pelos quais parecia que os tessalonicenses estavam sendo enganados. Ele diz: por espírito, por palavra ou por epístola. Nenhum modo, mas ele salienta 3. Por espírito seriam aquelas pessoas que se dizem influenciadas por uma visão, ou um anjo que falou com elas, ou ela recebeu uma revelação de Deus. Então, por espírito seria esse tipo de influência. Por palavra é a argumentação, a retórica, a lógica, né? O discurso, a oratória. E por epístola é porque, infelizmente, eu não sei se por maldade, desonestidade, ou seja lá o que, parece que para eles confirmarem a interpretação pós-tribulacionistas deles, eles até chegaram a falsificar epístolas de Paulo, para dizer que Paulo concordava que a tribulação tinha começado, ou seja, o arrebatamento não tinha acontecido, o próprio Paulo estava se retratando, falando de forma diferente, para convencer os irmãos de que era verdade aquela versão, aquela interpretação. Então ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane. Depois ele vai dizer quais são os modos.
nem por epístola, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola. Mas, continuando aqui o grupo de textos que eu juntei, ele diz: não vos perturbeis, não mudem a forma de pensar com facilidade, que ninguém vos engane de modo nenhum. Aí pulando para o versículo 15, depois de ele falar tudo que ele vai falar no capítulo 2, fechando a carta, ele diz: gente, depois de ter dito tudo isso, por favor, permaneçam firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas por palavra e por epístola nossa. Que epístola é essa? O que nós chamamos de a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Essa aqui é a segunda. Então, qual é a epístola? Ele está falando da primeira epístola. Então ele diz: depois que eu expliquei para vocês, depois que eu pedi para vocês ficarem firmes naquilo que eu falei, eu quero que vocês guardem as tradições que vos foram ensinadas presencialmente e por epístola. Então você observa que Paulo está falando sobre o arrebatamento pré-tribulacional, porque, como vai ficar mais claro hoje para vocês, nós vamos ver que é isso que ele ensina em 1 Tessalonicenses 4 e 5. Ele chama o arrebatamento pré-tribulacional de tradição cristã. É por isso que eu falo da tradição cristã pré-tribulacional, porque quem não mantém essa tradição doutrinária é perturbado por variações evangélicas, como o que aconteceu em Tessalonicenses, quando se supõe que os crentes têm que comer o pão que o diabo amassou, passar pela tribulação, e só no final, nesse morre não morre, ora não morre, é que talvez quem sobreviver vai finalmente se encontrar com o Senhor Jesus quando ele vier. E o mais curioso é que esse arrebatamento pós-tribulacional, por mais doido que possa parecer, é uma espécie de arrebatamento ioiô, porque a pessoa sobe sem propósito nenhum, mas sobe para descer, ou seja, ela vai aos céus, porque eles não podem fugir do texto bíblico que diz que o encontro da igreja é nos ares, mas a igreja simplesmente sobe até a camada de ozônio e desce imediatamente com Jesus. Então não tem propósito, não tem sentido. E as promessas bíblicas de que a igreja estará no céu por algum tempo simplesmente não se cumprem. Pós-tribulacionista raiz, não estou falando de pós-tribulacionista Nutella não, pós-tribulacionista raiz não pode concordar com a ida da igreja ao céu. Os mortos talvez possam ter ido para lá, mas crente vivo, a igreja arrebatada, não vai para o céu. Só que em João capítulo 14, Jesus prometeu, ele disse: eu vou preparar um lugar para vocês, depois que eu preparar esse lugar, olha o que ele diz: eu vou voltar não para ficar, mas ele disse: eu vou voltar para vos receber, para que onde eu estou vocês estejam também. Então, por um determinado período de tempo, a igreja tem que estar no céu, para que a promessa que Jesus fez se cumpra. Somente depois é que esta igreja, por ter estado no céu, volta com ele para a terra. Então, na visão pós-tribulacionista, não tem tempo, não tem nenhum tipo de visita ao céu para toda uma geração de crentes vivos que serão arrebatados, supostamente, no final da tribulação. Todo mundo entendeu o raciocínio? Tá. E aí, voltando aqui à compilação de texto, ao meu aglomeramento aqui, de versículos do capítulo 2, aí no versículo 16, ele diz: ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e uma esperança boa, que nos deu eterna consolação e uma boa esperança. Por que é importante observar isso? Porque, como eu tenho falado, o contexto é crítico. Os tessalonicenses estavam supondo que a tribulação tinha começado, e que aquele negócio do arrebatamento antes da tribulação que Paulo pregou não vai acontecer, e aí a expectativa é ruim, porque todo pós-tribulacionista espera o pior, é uma esperança ruim. Há uma diferença entre esperar o pior e esperar o melhor, entre uma boa esperança e uma má esperança. Então, porque Paulo está corrigindo a expectativa negativa pregada por alguns dos de Tessalônica, que estavam dizendo que o arrebatamento não iria acontecer, mas a tribulação já tinha começado, aí ele diz: se vocês não se demoverem com facilidade da vossa mente em relação àquilo que já foi falado, se vocês não derem ouvidos a eles, vocês não vão ficar perturbados, vocês não ficarão perturbados, vocês vão guardar a tradição cristã pré-tribulacionista e, consequentemente, o Deus que nos deu uma boa esperança consolará o vosso coração e vos confirmará em toda boa obra e boa palavra. Então é assim, basicamente, que nós podemos entender, de uma forma mais ampla, o que é que Paulo vai tratar aqui, começando no versículo 2,
3, passando para o 15, 16 e 17, como eu fiz, você observa a abertura do capítulo e o fechamento do capítulo. Então Paulo está dizendo que o objetivo dele é que os irmãos despertem, não se deixem enganar, não mudem de ideia, guardem a tradição cristã pré-tribulacional, porque dessa forma o Deus que nos deu uma esperança boa vai consolar os nossos corações, porque quem dá ouvido a ensino doutrinário errado fica perturbado, porque é uma linguagem que corrói como câncer e faz até o povo, se possível for, se desviar da fé, como a gente comentou aqui ontem à noite. Amém, gente? Eu falei para vocês, nós acabamos de ler, na verdade, que Paulo menciona o que ele chama de tradição. Ele diz: guardem a tradição que vos foi ensinada por palavra e por epístola. Então a gente não tem como saber o que foi que ele falou quando esteve lá, presencialmente, mas graças a Deus, porque Paulo criou o sistema EAD, é o sistema de educação à distância. Ele foi o inventor dessa modalidade de ensino. E aí ele começou a mandar cartas, a escrever cartas. E pelo menos as cartas que são mencionadas aqui por ele, a carta que é mencionada aqui por ele, a gente tem, e a gente pode ler o que é que ele colocou lá. Então eu quero ler com vocês alguns versículos da primeira epístola, porque ele disse que essa tradição cristã que ele passou para os Tessalonicenses, foi passada por pregação oral e pela carta, o que quer dizer que provavelmente o que ele disse presencialmente é a mesma coisa que ele escreveu na carta. Tudo bem, gente? Todo mundo concorda comigo? No capítulo 1, versículo 9 e 10, é um versículo que a gente já leu, e se quiser colocar aí no projetor pode colocar, tá? Ele diz assim: eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como vocês, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para esperar Jesus voltar. Ô glória! Ele está falando sobre a pregação cristã. Ele diz: vocês se converteram para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para esperar Jesus voltar. Aí ele acrescenta: esse filho é Jesus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, que, fica implícito, quando voltar para nos pegar, nos livrará da ira vindoura. Ou seja, eu me converti para servir a Deus e para esperar Jesus voltar, que nessa volta me livrará da ira vindoura, mostrando que o meu encontro com Jesus é antes da manifestação da ira. Pensei que quem estava dentro de uma igreja evangélica, mas deve ser um problema nesse microfone. Eu vou dizer de novo: isso significa que o fato de eu esperar Jesus voltar, se isso me livra da ira vindoura, é porque o meu encontro com Jesus na sua volta é antes da manifestação da ira. É claro? Vamos supor que eu vou pegar um voo e o meu voo está programado para o portão 15. Se tiver alguma coisa no portão 14 que eu não queira ver, uma coisa pela qual eu não queira passar, não tem como, porque eu tenho que chegar até o portão 15, então eu vou passar pelo portão 14. Mas se o meu portão de embarque é o portão 14 e a coisa ruim está no portão 15, então eu não chego no portão 15, porque antes do portão 15 está o portão 14. Então é exatamente a mesma lógica. Paulo está dizendo: olha, a gente se converteu para servir a Deus, e enquanto a gente serve, a gente espera a volta de Jesus, porque quando voltar, ele vai nos livrar da ira vindoura. Porque há uma sequência de acontecimentos, só que na teologia de Paulo, o nosso encontro com Jesus é antes da manifestação da ira. Quantos podem dizer amém? Amém. Lembrando que esta ira vindoura não é uma referência ao inferno. Tem gente que às vezes diz assim: mas Natan, será que ele não está falando do inferno? Se fosse do inferno, não tinha sentido Paulo dizer ira vindoura, porque no caso do encontro do pecador com o inferno, não é o inferno que vem, é o pecador que vai, tá? Então, nesse caso não seria uma ira vindoura, seria eu que estou indo, não o inferno que está vindo, Todo mundo entendeu? Além do mais, havia uma expectativa do tempo final, e no tempo final, muitas outras coisas previstas iriam acontecer, entre elas, a tão esperada ira de Deus, que foi prevista em todos os textos do Antigo Testamento. Embora o arrebatamento seja um conceito único e exclusivo do Novo Testamento, da Nova Aliança, da Igreja de Cristo, a tribulação, o anticristo e a ira de Deus que vai se manifestar nesse período, são conceitos ligados única e exclusivamente ao Antigo Testamento. Então, quando nós ouvimos sobre a ira, a tribulação,
O dia do Senhor, com seus aspectos negativos no Novo Testamento, é apenas um eco que vem do Antigo Testamento, mas o conceito original vem de lá, tá? Não é uma coisa que foi ensinada pela primeira vez ao mundo nos textos do Novo Testamento. Ira, tribulação, anticristo, são coisas hebraicas do período do Velho Testamento que pularam para o Novo, mas não surgiram no Novo. Já o arrebatamento e a igreja do Senhor Jesus, diferentemente dessas outras coisas, só surgiram nos textos do Novo Testamento. Não tem nenhum tipo de texto, ensinamento ou vislumbre destas questões do arrebatamento, da igreja do Senhor Jesus, no período do Velho, tá? Então vamos lá. Li para vocês 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Nós estamos fazendo isso porque Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2 que ele pregou aquilo que ele chama de tradição cristã, pessoalmente e nas epístolas, e a gente está lendo um trecho aqui das epístolas, da primeira epístola, para a gente saber o que é essa tradição cristã que ele está falando, e está ficando cada vez mais claro que ele está falando de um arrebatamento pré-tribulacional. Então a tradição cristã pré-tribulacional combate o ensinamento equivocado dos tessalonicenses, que estavam trazendo perturbação aos irmãos, com a ideia de que a tribulação aconteceria primeiro, antes do arrebatamento. Capítulo 4, na primeira epístola, é o texto que fala do arrebatamento. Nem vou ler, a gente já leu, a gente já conhece, vocês sabem, do versículo 13 ao versículo 18, ele fala do que vai acontecer. Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, que nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão, primeiro, e depois nós, os vivos, os que tivermos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então ele fala aqui do arrebatamento, e eu quero que você observe que logo em seguida vem o capítulo 5, né? Teologia básica. O capítulo 4 vem antes do capítulo 5. Vocês poderiam repetir isso? Não, repete aí para mim, por favor. Como é que é? Isso é profundo, viu, gente? Por quê? Porque ele fala do arrebatamento no capítulo 4, e quando começa o capítulo 5, já no versículo 1, ele passa a falar sobre a tribulação. Ele diz: irmãos, capítulo 5, versículo 1, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Veja que ele está falando sobre aspectos negativos daquilo que é chamado de o dia do Senhor. Nós mencionamos que o dia do Senhor é uma espécie de termo técnico que contém conceitos bons e ruins. Fala de preservação, proteção, prosperidade, mas também fala de ira, tribulação, juízo, trevas, negrumes e por aí vai. Neste momento, ele usa a expressão dia do Senhor, mas pelo contexto, observa-se que ele está falando sobre os aspectos negativos do que a Bíblia chama de o dia do Senhor. Porque ele fala que o dia do Senhor, neste contexto, neste caso, é como a vinda de um ladrão de noite. Isso não é coisa boa. Isso não é coisa boa. Você está em casa e um ladrão vir visitar a sua casa de noite é horrível. Então ele não está falando de um acontecimento bom, ele está falando de um acontecimento ruim. Quantos entenderam? Eu sei que tem gente que pensa que a vinda do Senhor como um ladrão de noite é como se fosse uma referência ao arrebatamento, mas não é, tá? O arrebatamento foi tratado lá no capítulo 4, nós estamos no capítulo 5. Depois do arrebatamento, isso aqui vai ser a vinda de um ladrão de noite. É o dia do Senhor, porque o dia do Senhor é um evento profético que é preenchido por vários acontecimentos seguidos, do arrebatamento até a criação dos novos céus e da nova terra, mas vai passar pelo surgimento do anticristo, vai passar pelos 7 anos de tribulação, vai passar pelo julgamento final na vida do Senhor Jesus, ou seja, vai passar por muita coisa. Neste momento, especificamente, Paulo está falando sobre o que vem depois do arrebatamento. Vai ser súbito e inesperado para os pecadores. Por quê? Porque os crentes serão arrebatados, e após o que vai acontecer, que vai ser inesperado para os pecadores, é como se fosse a vinda de um ladrão de noite, uma surpresa desagradável que trará destruição. Os crentes serão surpreendidos? Claro que não, porque nós não somos da noite, nós somos do dia. Amém, gente? É isso que ele vai dizer aqui. A gente não vai ser surpreendido, não vai ser uma novidade para nós. Inclusive, quando Jesus em Mateus 24 vai fazer referência ao arrebatamento, ele diz que vai ser como nos dias de Noé.
Aí ele diz, o povo do mundo comia, bebia, casava, estavam edificando casas, fazendo tudo, Jesus já garantindo que a pandemia iria passar, né? Aí, vai estar tudo bem, tudo normal, como se nada tivesse acontecendo demais, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Ou seja, o povo foi surpreendido, eles não perceberam, eles não estavam prontos, preparados, nem de sobreaviso, mas Noé não. Noé sabia que Deus não mandaria a tribulação daquela época por meio do dilúvio, enquanto ele não terminasse a obra que ele tinha que fazer, gente. Estava atrelado uma coisa a outra, estava atrelada, ele sabia disso. Ele disse, não, Deus falou comigo, Deus me avisou, foi ele que me pediu para fazer essa arca, ele não é doido de mandar o dilúvio antes. Ou seja, ele tinha que terminar a sua obra, somente então é que viria o dilúvio destruindo os outros, mas Noé não estava desavisado, Noé não foi pego de surpresa, da mesma forma nós, da mesma forma, que é por isso que ele diz assim, versículo 2, vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem, olha a conjugação verbal, eles, não é nós, não é vós, não é nos, não é vos, ele diz, quando eles andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes, não é nós, não é nos, não é vos, lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto aqui está para dar à luz, e de nenhum modo eles, não é nós, não é vós, é eles, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque a gente é do dia, é por isso que você pode dar bom dia mesmo de noite. A gente é do dia. Amém, irmãos? Agora, eu não sei se vocês perceberam, mas no capítulo anterior, Paulo falou do arrebatamento, não foi? Sim ou não? Vocês lembram como foi que ele desenvolveu o texto? Eu vou refrescar a memória de vocês. Versículo 15. Vos declaramos por palavra do Senhor o seguinte: de modo algum, nós não precederemos os que dormem. Versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, descerá dos céus, aí no 17, depois nós, os vivos, nós, os que ficarmos, seremos nós arrebatados junto com eles, para o encontro do Senhor nos ares, e assim nós estaremos para sempre com eles. Uau! Quando Paulo fala do arrebatamento, ele diz nós, porque ele tinha expectativa de participar do arrebatamento. No capítulo seguinte, que é o que vem depois do que ele trata no capítulo anterior, ou seja, primeiro o arrebatamento, depois a tribulação, aí ele diz, eles, não nós. Por quê? Porque Paulo está esperando ir junto no que vai acontecer antes. O arrebatamento vem antes, a tribulação vem depois. Paulo se inclui no arrebatamento e ele se exclui da tribulação. Ele se coloca na primeira pessoa do plural, nós seremos arrebatados, e ele se exclui dizendo, eles sofrerão destruição, depois do arrebatamento, porque o capítulo 4 vem antes do capítulo 5, gente. Isso é didático. Paulo está escrevendo com uma lógica aqui, vocês estão me ouvindo? Então veja bem, o que é que isso mostra para a gente? Paulo vai escrever a segunda epístola aos Tessalonicenses, sabendo da perturbação doutrinária que os pós-tribulacionistas da época estavam causando. Aí o que é que ele diz? Gente, pelo amor de Deus, não vos demovais facilmente da vossa mente, não vos perturbeis, ninguém vos engane, de nenhum modo, guardem a tradição como eu ensinei, pessoalmente e na primeira epístola. Eu não falei que a gente vai ser arrebatado, homem. Amém, gente? Aí sim, quando você lê 2 Tessalonicenses, consciente de tudo isso que a gente está falando aqui, é outra história. Qual é o problema? É porque as pessoas não leem a Bíblia assim. Vocês estão me ouvindo? Infelizmente, né? Porque com isso elas acabam pegando versículos soltos, textos soltos, da sua predileção, que podem parecer confirmar uma doutrina que ela elegeu para si, né? E aí ela tenta confirmar o pensamento dela
com base naquele texto ali, fora do seu contexto. Gente, todo texto sem contexto vira pretexto para todo tipo de coisa. É por isso que nós devemos sempre manter a ideia de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Sendo assim, o que a gente vai fazer ao ler o capítulo 2 inteiro é manter claro em nossa mente esse contexto, essa situação, e eu sei que agora vai ser mais fácil, porque qualquer referência que eu fizer ao que já foi dito, vai fazer sentido, mas você vai ver pelo palavreado de Paulo que é disso mesmo que ele está tratando, tá? Mas antes de fazer essa leitura completa do capítulo, eu queria quebrar um pouquinho algumas coisas que vão aparecer aqui, porque eu já sei o que é que os opositores dizem, com base em algumas palavras, em alguns versículos que aparecem aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. O povo pós-tribulacionista, né, alguns que não gostam dessa abordagem que eu estou defendendo, eles costumam usar certos argumentos com base em algumas palavras, em alguns versículos que vão aparecer aqui ao longo do capítulo 2. Então, por causa disso, eu quero me adiantar e fazer alguns comentários. Pode ser até que alguns de vocês já tenham sido influenciados por essas pregações, por essas mensagens e tenham ficado confusos. E eu vou acabar esclarecendo vocês também, tá? Mas se você nunca viu, não tem problema. É como a vacina e o remédio. Quem está doente toma o remédio, quem não está doente toma a vacina. Amém, gente? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, Paulo começa dizendo assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Ou seja, ele vai começar aqui, né? Isso aqui, olha para mim, presta atenção, olha para cá, não vai ler sozinho não, hein? Essa covardia, bora ler todo mundo junto. O que ele está falando aqui é o cabeçalho, pegou? É o cabeçalho, é a introdução do contexto. Esse bloco semântico maior, o capítulo 2, começa aqui. É por isso que o pessoal, identificando o início do bloco, decidiu colocar aqui como um próximo capítulo. Eles perceberam, não, Paulo parece que está mudando a marcha. Aí eles, capítulo 2, versículo 1, porque de fato, Paulo ele vai começar a tratar sobre isso aqui. Então ele retoma o fôlego, depois do que ele falou no capítulo 1, e diz: irmãos, o negócio é o seguinte. Aí ele vai começar a falar. Então isso aqui é a introdução do assunto. Ao longo do capítulo, ele vai entrar em outras nuances, mas ele não volta necessariamente ao que ele disse que vai tratar. Depois vocês vão entender porque que eu estou falando isso. Mas quando ele fala, eu quero falar sobre a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, fica claro que ele está falando sobre o arrebatamento, porque a vinda do Senhor é uma coisa muito abrangente. Se ele fosse falar, por exemplo, sobre a tribulação, ele poderia ter construído a frase da seguinte forma: bom, o que a gente vai falar é sobre a vinda do Senhor e a tribulação, porque a tribulação está dentro do período que é chamado de o dia do Senhor, que está associado ao conceito da volta, da vinda do Senhor, o dia de Deus, o dia de Cristo, etc. e tal. O apocalipse de Jesus Cristo, né? Mas, se ele fosse falar do milênio, ele poderia dizer, com respeito à volta do Senhor, à vinda de nosso Senhor e o milênio, mas como ele quer falar do arrebatamento, então ele diz, com respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele. Então, ele pega o tópico central, que é o dia do Senhor, a volta do Senhor, que é preenchido por vários acontecimentos menores, e aí ele pinça o acontecimento menor do qual ele quer tratar. Ele diz, eu quero falar sobre o arrebatamento, ou seja, com respeito à vida do Senhor e a nossa reunião com Ele. A palavra reunião, que nós temos aí em nossa Bíblia em português, é a palavra grega epsinagoge, de onde vem o termo sinagoga, né, que a gente encontra inclusive em nossa Bíblia. Sinagoga vem de epsinagoge, que significa ajuntamento, reunião, congregação, que é o conceito da sinagoga judaica, tá? Então Paulo está falando aqui sobre o nosso encontro, nossa reunião, o epsinagoge, entre a igreja e o Senhor Jesus. Esse é o ponto do qual ele quer tratar. Agora eu preciso falar uma coisa importante. Essa palavra aí, vinda, né, com respeito à vinda do Senhor Jesus, para quem não sabe, é a palavra parousia ou parúcia, tanto faz. Alguns de vocês já devem ter ouvido essa palavra. Quem já ouviu essa tal de parúcia ou parousia por aí? Quem já ouviu? Pois é. Muita gente, quando vai ensinar escatologia, e eu não estou dizendo que isso seja uma coisa necessariamente ruim, eu particularmente não gosto disso, eu acho até que atrapalha, mas muita gente gosta de fazer uso desses termos, é uma palavra grega, então ele pega a palavra grega parousia e transforma ela num termo técnico teológico. Então, para alguns, a palavra parousia é sinônimo de vida
de Jesus Cristo. E alguns até se aventuram, inclusive, tentando decifrar exatamente em que momento específico da vinda de Jesus a palavra parousia estaria associada. Se é a vinda para a igreja ou se é a vinda no final da tribulação com a igreja. Eu acho esse preciosismo desnecessário e eu acho até, como eu já disse, prejudicial. Por quê? Porque as palavras gregas que aparecem no Novo Testamento eram usadas, na época em que elas foram usadas nas epístolas, em seu sentido comum. A palavra parousia, por exemplo, ela tem basicamente três significados. Chegada, vinda ou presença. Claro que o campo semântico dela é um pouco mais abrangente e outras palavras poderiam ser acrescentadas ao seu conceito. Mas basicamente é vinda, chegada ou presença. Então, a palavra parousia não é, isso é tão importante que eu estou falando aqui para vocês, é um fundamento tão importante que vai dar o entendimento para vocês, inclusive aqui do contexto, tá? E de outras questões também, mas prestem atenção. Então, a palavra parousia não é, vou dizer de novo, não é sinônimo da vinda de Jesus. Vocês podem dizer amém pela fé? Amém. Vou provar. Porque aqui mesmo, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele fala a vinda do Senhor usando a palavra parousia, mas no versículo 9 ele vai usar a mesma palavra para falar da vinda do anticristo. No versículo 9, em 2 Tessalonicenses, ele diz, 2 Tessalonicenses 2,9: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios da mentira. Se você tiver essas bíblias eletrônicas que hoje em dia todo mundo tem, e você tiver aí, nessa sua versão, o dicionário grego de Strong, por exemplo, atrelado à palavra que ele acabou de usar, aparecimento, se você tocar nela, você vai ver que é a palavra grega parousia. Em outras palavras, a mesma palavra parousia foi usada para a vinda de Jesus e foi usada para a vinda do iníquo, que é, para quem não sabe, o filho da perdição, o anticristo. Quantos estão acompanhando? Amém, gente? Então, primeira coisa, do contexto geral, as palavras que serão usadas ao longo do capítulo não são necessariamente o que a teologia as fez significar, tá? A teologia se apropriou de algumas palavras do texto grego, transformou-as em termos técnicos, dando o significado para os aprendizes, para os estudantes. Isso é ruim? Não necessariamente, mas se você ficar engessado nessa ideia, nesse conceito, você não vai conseguir perceber que simplesmente eram palavras de uso comum do dia a dia e significavam exatamente o que elas significavam. E podiam ser usadas para qualquer coisa, como acabamos de provar. A mesma palavra parousia era usada para a vinda do Senhor, mas também para a vinda do anticristo. Tudo bem, gente? Onde isso vai ser importante em termos práticos? Porque muita gente pensa que, por exemplo, a palavra harpazo é a palavra que tem que ser usada para arrebatamento. E não é. Era apenas mais uma palavra grega usada em seu sentido comum naquela época. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 17, Paulo ele vai dizer que nós seremos arrebatados. E a palavra que foi traduzida por arrebatados é harpazo. Todo mundo fala do harpazo como sendo o arrebatamento, dando a ideia, fica a impressão de que a palavra harpazo significa arrebatamento. Toda e qualquer vez que ela apareça, como se fosse um termo técnico, inclusive na época em que o Novo Testamento foi escrito. E isso não é verdade, embora a teologia tenha feito isso, transformando a palavra numa espécie de termo técnico para arrebatamento. Quantos estão acompanhando o raciocínio? Até aqui tudo bem, gente? Então, eu selecionei 3 palavras que eu acho que são importantes de serem mencionadas, e se eu não estiver enganado, pelo menos 2 delas aparecem aqui no texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, mas eu selecionei 3 palavras que são importantes na escatologia, que sofrem esse tipo de ideia, né, de conceito, e esse problema de interpretação de acordo com o seu ponto de referência. Porque tem gente que estudou escatologia e aprendeu que a palavra parousia é sempre a vinda de Jesus. Então, 3 palavras que podem ser interpretadas de forma equivocada pelos irmãos da atualidade. Já mostrei que parousia não é necessariamente a vinda de Jesus, pode ser simplesmente a vinda tanto de Jesus como do anticristo, mas outra palavra que cai na mesma situação é a palavra apocalipse, ou apocalipto, né, que é um cognato da palavra apocalipse. Em Lucas 17:30, Jesus Cristo usa essa palavra, ou pelo menos o autor do Evangelho de Lucas fez referência ao que Jesus disse, citando essa palavra.
ele fala o seguinte: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. A palavra é apocalipto. Ele está falando sobre o Filho do Homem, que nós sabemos aqui é uma referência a Jesus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, Paulo diz: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar. Aqui é Apocalipse, ou seja, é a revelação, a manifestação de Jesus Cristo. A mesma palavra, Apocalipse ou Apocalipto, sendo usada por Jesus e por Paulo para fazer referência à vinda, à manifestação de Jesus Cristo. Mas, veja que a mesma palavra vai ser usada por Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, nos versículos 3, 6 e 8. Nós acabamos de ver Paulo usando parousia, que normalmente é usada para a vinda do Senhor, usando a palavra para a vinda do anticristo. Agora ele muda a palavra e ele passa a usar a palavra apocalipse ou apocalipto, que também é usada normalmente para se falar sobre a vinda de Jesus, mas agora também ele vai usar apocalipto para se referir à vinda do anticristo. No versículo 3 de 2 Tessalonicenses 2, ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado. Apocalipto é a palavra grega aí no texto original. Seja revelado quem? Jesus não, o homem da iniquidade. Agora Paulo está falando sobre o apocalipse do anticristo e não o apocalipse de Jesus Cristo. Ou seja, a revelação, a manifestação não de Jesus, mas do anticristo. Quantos estão entendendo? Mais uma prova de que as palavras gregas, que hoje são termos técnicos da teologia, não são necessariamente usadas assim no texto bíblico do Novo Testamento. Eram palavras que eram usadas com o seu sentido comum, ponto. Mas, como eu disse para vocês, no versículo 6 e no versículo 8, ele vai repetir a mesma palavra, se referindo à vinda do anticristo. No versículo 6 ele diz: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado, apocalipto, somente em ocasião própria, ou no seu tempo, ou no tempo certo. 2 Tessalonicenses 2,8, pela terceira vez, ele diz: então será de fato revelado, apocalipto, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O que eu quero mostrar para vocês é que a palavra apocalipto ou apocalipse, ela pode significar qualquer coisa, vai depender de quem está falando. A pessoa está querendo falar sobre a revelação de quem? Não, quero falar da revelação de Jesus. Então ela pode usar a palavra, não é um termo sagrado, técnico, consagrado por Deus, separado divinamente para ser usado somente numa coisa. Não, não existe isso. Nem a palavra apocalipse, nem a palavra parousia, nem a palavra harpazo, que é uma palavra muito badalada no meio evangélico, quando se fala do arrebatamento. E a terceira palavra, que não vai aparecer aqui em 2 Tessalonicenses 2, mas que aparece lá na primeira epístola, mencionada por Paulo em Tessalonicenses 2, é a palavra harpazo, que é o termo técnico para arrebatamento. Mas como todas as outras, é apenas mais uma palavra com seu sentido comum. Para provar, eu vou ler alguns versículos com vocês, tá? E claro que vocês podem tomar nota se quiser, e depois vocês conferem, não precisa nem abrir. Se quiser pode, não é pecado, mas eu vou ler para vocês, tá? Primeira coisa, a palavra harpazo, ela pode ser usada no sentido de arrebatamento sobrenatural? Sim. 1 Tessalonicenses 4,17 é assim que está sendo usada, inclusive é a passagem que nós usamos para falar sobre o arrebatamento sobrenatural e escatológico da igreja, mas a mesma palavra também aparece em outros arrebatamentos sobrenaturais, mas não escatológicos. Por exemplo, Atos capítulo 8, versículo 39, diz que quando saíram da água, Filipe e o eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Sim, a palavra que está aí, se você tiver pensado nisso, você acertou, é a palavra harpazo, mas não é que ela signifique uma coisa só todo o tempo. A palavra harpazo significa essencialmente, como é que eu posso dizer isso? A retirada de uma coisa ou de alguém de um determinado lugar. É o oposto da pessoa se retirar, é o conceito oposto de retirar-se. Então, se você tem uma caneta na mão e eu tiro a caneta da sua mão, em vez de você me entregar a caneta, eu arrebatei a caneta. Então, a essência do sentido da palavra harpazo, arrebatar, significa isso, é a retirada em oposição ao conceito de ter sido da pessoa se retirar. Em vez de a pessoa se retirar, ela foi retirada. Esse é o conceito de harpazo, que é por isso que aqui fala que Filipe foi retirado, ou
arrebatado, harpazo, e Filipe não mais o viu, ficando apenas o eunuco. E aí, em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 2 ao 4, Paulo também vai fazer uso da mesma palavra, falando de um arrebatamento sobrenatural. Provavelmente uma experiência que ele passou. Ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi harpazo, foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, só Deus que sabe. Eu só sei que está o homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, só é Deus que sabe. Foi arrebatado, harpazo, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais ao homem não é lícito poder falar sobre elas. Então veja, dois textos que usam a palavra harpazo, arrebatamento, traduzindo para o português, no seu sentido sobrenatural, mas não é escatológico. Estes arrebatamentos, o arrebatamento de Filipe, o arrebatamento de Paulo, não são arrebatamentos escatológicos. Quantos estão entendendo isso? Não são, mas são arrebatamentos sobrenaturais. Ah, Natan, então você quer dizer que a palavra arrebatamento, harpazo, só pode ser usada em arrebatamentos sobrenaturais? Não. Eu estou lendo esses dois para mostrar que são usadas, a palavra era usada naquela época, no seu sentido sobrenatural, mesmo fora do contexto escatológico. Mas além disso, a palavra também era usada em coisas naturais do dia a dia, sem ter nada a ver com escatologia e sem ter nada a ver com um evento sobrenatural. Exemplos: João capítulo 6, versículo 15, Atos capítulo 23, versículo 10. João 6, 15, diz assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, sim, é a palavra harpazo também, mas veja que aqui não tem nada a ver com arrebatamento sobrenatural, não são anjos que vão arrebatar Jesus ao céu, como Paulo diz que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele está falando sobre um arrebatamento natural. O povo, a multidão, vinha com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, porque há pouco tempo, aqui no capítulo 6, Jesus tinha transformado, ele tinha feito o milagre da multiplicação dos pães, matando a fome do povo. Então o povo viu que ele poderia ser o Messias, a respeito do qual os profetas falavam. Iriam pegar Jesus na marra, é por isso que a palavra arrebatado foi usada no texto. Iam pegar Jesus na marra, colocar nos ombros e sair com ele, mito. Então era uma coisa que Jesus não queria para si. Por que Jesus não queria para si? Porque ele tinha um ministério, ele tinha um objetivo. Então, se ele fosse arrebatado e levado, isso poderia fazer tudo desandar. Aí, por que Jesus não tinha esse propósito, não tinha esse objetivo, sabia que não era da vontade de Deus, ele se retirou novamente sozinho para o monte? Ou seja, a palavra harpazo está sendo usada aqui e corretamente está sendo traduzida por arrebatar, arrebatá-lo, mas é uma coisa natural e não é necessariamente boa. Por mais que alguém poderia dizer: mas será que não era uma forma de Jesus reconhecer que o povo estava aceitando o seu ministério, porque estava valorizando o que ele tinha para falar e tratando ele de uma forma em honra? Não, poderia tirar Jesus da vontade de Deus para a vida dele. Então não é necessariamente positiva. Para falar a verdade, a palavra tem mais uma conotação aqui negativa do que positiva. É por isso que Jesus Cristo, em vez de se deixar arrebatar, em vez de ser levado por eles, ele se retira e vai sozinho orar. Lá em Atos 23, versículo 10, diz que, tomando vulto uma determinada celeuma por causa da pregação de Paulo, temendo um comandante romano que Paulo fosse despedaçado pela multidão, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem em segurança para a fortaleza. Bom, para quem não sabe, a palavra na minha Bíblia aqui traduzida por retirassem é a palavra harpazo. Não sei se vocês têm versões que tenham aí a palavra arrebatar ou arrebatá-lo em português, mas é exatamente a mesma palavra grega aqui, tá? A mesma harpazo. E o que eu quero mostrar para vocês com isso, é que nesse caso a palavra está sendo usada no sentido positivo, porque seria uma coisa boa para Paulo ser arrebatado, para ser guardado e protegido na fortaleza, obviamente, porque ele corria o risco de ser despedaçado pela multidão enraivecida. Então o comandante pede a guarda para descer e arrebatar ele. Mas é uma coisa natural, não é sobrenatural, mas é uma coisa boa. Mas isso não significa que arrebatar ou arrebatamento, a palavra harpazo, só é usada em contextos bons. Para ampliar o nosso entendimento e concluir esta sessão deste período, eu quero mostrar para vocês mais dois textos onde a palavra arrebatamento, arrebatar, harpazo, vai aparecer no sentido negativo.
João capítulo 10, versículo 12, Jesus disse assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ele vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata. Olha aí a palavra harpazo mais uma vez. É a mesma palavra de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, tá? O lobo harpatiza elas. O lobo as arrebata e dispersa ou despedaça. Então é a mesma palavra, mas veja que ela está sendo já usada num contexto ruim. É um arrebatamento ruim. É um arrebatamento mau. Próximo texto, Mateus 13, 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, Jesus explicando a parábola do semeador. Vem o maligno e arrebata, harpazo aí, tá gente? 1 Tessalonicenses 4,16, desculpa, 1 Tessalonicenses 4,17, tem lá a palavra harpazo, arrebatar, está aqui ela também de novo. Satanás arrebata também. Ele arrebata a palavra do coração, olha a petulância, tá? É do coração, ele arrebata a palavra do coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então com isso a gente entende o quê? Que as palavras que hoje em dia na escatologia, na teologia, são usadas como termos técnicos para algumas questões, elas não são usadas assim na Bíblia, e é importante que a gente saiba disso, para que a gente não se confunda, induzidos ao erro pelos nossos pregadores prediletos, e pelos excelentes livros de escatologia que nós possamos ler, que fazem esse tipo de uso dessas palavras como termos técnicos. Então, fique avisado de antemão, que não é exatamente assim que estas palavras aparecem nos textos do Novo Testamento. Amém? Vimos que parousia pode ser sim uma referência à vinda de Jesus, mas também pode ser uma referência à vinda do anticristo. Apocalipto pode ser sim uma referência à vinda de Jesus, o Filho do Homem, mas pode ser sim uma referência à revelação do anticristo. Harpazo pode, claro, ser usada no seu sentido escatológico, como acontece em 1 Tessalonicenses 4,17, pode ser usada no sentido sobrenatural, como aconteceu com Filipe, como aconteceu com Paulo, mas pode ser usada em sentidos naturais, como Paulo, que foi arrebatado pela guarda para ser preservado, ou quando Jesus ia ser arrebatado pelo povo para proclamarem ele como rei. E agora vemos o arrebatamento sendo usado, a palavra arrebatamento, arrebatar, harpazo, sendo usada no sentido completamente negativo. E o que é interessante disso, e a gente vai concluir essa nossa primeira sessão agora, o que é interessante disso, é que isso nos mostra o seguinte, que a palavra harpazo, arrebatar, ela tem um conceito básico, elementar, que é a intervenção de uma força exterior para tirar abruptamente, emergencialmente, algo ou alguém de um determinado contexto. Ou seja, o arrebatamento é sempre isso. Não importa se é um arrebatamento bom ou ruim, natural ou sobrenatural. Até mesmo o arrebatamento escatológico. A essência do significado é esse. É uma intervenção onde alguém ou alguma coisa é retirada de um determinado contexto. É o oposto da pessoa, daquele grupo de pessoas, se retirarem. Ou seja, é uma retirada por uma força que intervém na situação. Para Paulo ter usado a palavra harpazo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, se referindo ao arrebatamento escatológico da igreja, ele poderia usar qualquer palavra que tivesse o mesmo significado, tá? Inclusive, é isso que eu vou sugerir para vocês. Aqui em 2 Tessalonicenses 2,3, ele vai usar a palavra apostasia, mas a essência da palavra apostasia significa retirada, partida, separação, e eu vou provar, tá? São cenas do próximo capítulo, mas ele poderia usar qualquer outra palavra, mas pelo fato de ele usar harpazo em 1 Tessalonicenses 4,17, isso mostra que Paulo acreditava que o arrebatamento tinha que ser antes da tribulação. Por quê? Porque Jesus não precisaria intervir emergencialmente, de forma súbita, extraordinária, para retirar a igreja, por causa do que estava por vir, se fosse no final da tribulação, porque depois da tribulação, o que vem é um momento de 1000 anos de paz, prosperidade e saúde. Agora, se ele usa a palavra harpazo, 1 Tessalonicenses 4,17, é porque Paulo entendia que, um pouco depois dessa intervenção de Jesus,
começaria o pior momento de toda a história da humanidade, que nunca houve tempo tenebroso semelhante, nem para trás e nem para frente. E por causa disso, Jesus precisava intervir subitamente, e ele usa a palavra harpazo para dar essa ideia de que ele vai tirar a igreja antes que comece a tribulação. Exatamente como Deus fez com Ló antes de derramar fogo sobre Sodoma e Gomorra, exatamente como ele fez com Noé antes de enviar as águas do dilúvio. Quantos vocês estão entendendo? Não teria sentido Paulo usar a palavra harpazo nesse momento, no final da tribulação, como os pós-tribulacionistas querem, não teria sentido, porque, irmãos, para pensar, naquele momento, é o momento que menos Jesus precisaria intervir, porque ele está voltando ao mundo, vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, Satanás vai ser preso por 1000 anos, ele vai reger um reino milenar com cetro de ferro sobre todas as nações. Não existe situação emergencial precisando de intervenção de Jesus para retirar a igreja, basta eles esperarem até Jesus descer até o chão. Mas se ele usa a palavra harpazo para falar da retirada da igreja, é porque é numa situação crítica e delicada, antes do começo da tribulação. Em outras palavras, o próprio significado exegético, hermenêutico, etimológico da palavra harpazo mostra que a interpretação pós-tribulacionista é um erro. Quantos estão compreendendo? Aí você diz, como é que eu sei que o arrebatamento é uma coisa boa ou ruim? Depende de quem arrebata, porque nas passagens que nós vimos, Jesus falou sobre Satanás arrebatar a palavra do coração e o lobo arrebatar as ovelhas. Então, se quem arrebata é mau, é um arrebatamento que tira a pessoa de um lugar bom para um lugar ruim. Se quem arrebata é uma pessoa boa, ela tira de um lugar mau para um lugar bom. É por isso que o arrebatamento da igreja tem que ser pré-tribulacional. E assim a gente encerra o nosso primeiro tempo, tá bom? Espero que vocês tenham sido abençoados, mas daqui a pouco a gente volta.